Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Nós estamos começando mais uma reunião pública no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui do setor Centro-Oeste. E nós, nesse instante, gostaríamos primeiramente de agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz desta doutrina maravilhosa. E para começar a nossa reunião, nós vamos pedir à nossa querida amiga Sebastiana para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. É com você, Sebastiana. Boa noite, meus irmãos. É com imensa alegria que me reúno aos irmãos dessa casa amiga, a convite do nosso irmão Marlon, para fazer a prece inicial da reunião desta noite. Mestre Jesus, aqui nós nos encontramos, reunidos de uma forma diferente, mas unidos em pensamentos de amor e luz a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Senhor, mais uma vez, nós te rogamos que o seu amor, que a sua luz, o equilíbrio, Mestre Jesus, envolva todos os nossos irmãos encarnados, trabalhadores dessa casa bendita, e os nossos irmãos desencarnados, que eles possam também ser envolvidos em muita luz, Mestre Jesus, sendo esclarecidos pela espiritualidade amiga, trabalhadora da sua seara, e encaminhados às colônias para os tratamentos e aos hospitais. Rogo a Ti, Senhor Jesus, que nesta noite nós possamos receber os esclarecimentos necessários do Evangelho, do seu Santo Evangelho e da palestra que iremos ouvir. Vibremos muita luz para o nosso irmão palestrante dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas faltas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. E com essa prece, depositada aos seus pés, nós te rogamos a abertura da reunião desta noite. Que assim seja. Nós queremos agradecer a nossa irmã Sebastiana pela ajuda nos trabalhos da nossa casa. Bem, meus irmãos, nós hoje contamos com a colaboração da nossa irmã Meirivone, que lá de onde ela está morando, lá de Araguaína, ela preparou uma palavra para nós, e nesse instante nós passamos a palavra para ela. É com você, Meirivone. Meus irmãos, boa noite, muita paz. Jesus nos abençoe sempre. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Tudo aquilo que o Kardec veio nos ensinar, nós estamos buscando estudar, ler, compreender para podermos praticar no nosso dia a dia. Nós só temos a agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos acolhe. E hoje nós queremos também refletir acerca de um assunto que está em uma das obras básicas da nossa doutrina, que é o céu e o inferno. Lá no Céu e Inferno, no capítulo 7,
nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura. É engraçado que quando nós começamos a ler o Código Penal da Vida Futura, nós percebemos que a maioria desses ensinamentos que estão lá, são 33 itens, né, ou 33 artigos no Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7 do Céu e Inferno, nós vamos percebendo que também está no Livro dos Espíritos, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ali condensa-se esses ensinamentos tão importantes para que a gente possa refletir, aprender, buscar dentro de nós força para podermos assim encontrarmos melhores caminhos que vão nos ajudar, que vão nos orientar aqui no mundo físico. E em concomitante, nós vamos também estudar um pouquinho o livro do Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Diz Emmanuel que esse livro, Pensamento e Vida, ele surgiu lá em 1958, né? Ele surgiu porque algumas pessoas perguntaram para ele se existia um código, se existia uma orientação do mundo espiritual, um livro que orientasse melhor a gente, nós encarnados, né, acerca dos nossos compromissos aqui na Terra. Aí o Emmanuel lembrou que lá no mundo espiritual, enquanto nós estamos já na fila da reencarnação, muitos espíritos nos ensinam, trazem para nós esses ensinamentos que está lá no Pensamento e Vida, no livro que ele escreveu junto com o Chico. Então, é um livro também extremamente forte, importante, para que nós possamos tentar entender melhor esse código, né? Esse Código Penal da Vida Futura, né? Fala de penalidades, né? Fala de causa e efeito, porque nós sabemos que penalidades não existem, de fato, né? Mas como são 33, e nós ficamos preocupados pensando como estudar os 33 de uma vez, né? Nós vamos ser um pouquinho mais humildes hoje, né? E vamos tentar estudar apenas o item 6. E o item 6 é interessante porque ele faz assim uma análise do bem e do mal. E é assim de extrema importância para que nós, nesse momento, compreendamos que nós precisamos fazer opção pelo bem. Nós precisamos buscar o bem dentro de nós. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos estudar primeiro, né, o que é o bem e o mal, e o que é que nós podemos fazer para nos modificarmos dentro dessa perspectiva de estarmos cada dia mais ligados ao bem. Então, o texto do artigo 6º do Código Penal da Vida Futura diz o seguinte: o bem e o mal que se faz são produto das boas e das más ações que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Veja, prezados irmãos, que esse artigo 6º, ele tem muitos ensinamentos. Então, o que nós fizemos para facilitar o nosso entendimento? Nós dividimos em 3 pequenas partes, só para fim didático. Na verdade, o artigo é tudo isso que nós acabamos de ler agora. Mas para fim didático, para que a gente possa compreender melhor, o que nós fizemos? Nós dividimos em 3 pequenas partes. Vamos lá então, vamos tentar refletir junto com vocês a respeito
deste artigo 6º, sobre o bem e o mal, que está no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7º, né, do livro da obra básica O Céu e o Inferno. Então, começando uma pequena parte do artigo 6º. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más ações que se possui. O bem e o mal que se faz são produto das boas e das más ações que se possui. Então, tudo que eu tenho, eu dou, eu levo para as outras pessoas. Então, o bem e o mal que se faz. Se eu faço bem, eu já possuo o bem, né? Se eu faço mal, eu ainda possuo o mal. Deus outorgou ao homem a capacidade de escolha, a possibilidade de decidir. Boas escolhas produzem progresso evolutivo. Escolhas infelizes geram provas e expiações. Ou seja, liberdade de ação gera reações no tempo e no espaço. Causa e efeito, lei de causa e efeito. Então, meus irmãos, vamos começar a pensar, né? Boas escolhas produzem progresso evolutivo. Escolhas infelizes geram provas e expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso significa claramente que nós fizemos e temos feito escolhas infelizes ainda, né? Temos feito escolhas infelizes. Como temos feito escolhas infelizes, estamos num mundo onde a psicosfera, né, onde o ar, né, ainda está nivelado com provas e expiações. Essas provas e expiações são necessárias para que nós possamos evoluir, aprender, crescer. Então, a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Está lá no Consolador, na questão 245. Meus irmãos, as provas são necessárias para nivelar as pessoas. Elas são importantes porque vão fazer com que a gente faça uma análise mais correta de nós mesmos e não do outro, claro, né? Por que estamos sofrendo? O que estamos vivendo aqui nesse planeta, nesse momento? Quais são os motivos pelos quais nós estamos vivendo toda essa situação de pandemia, de dor, de sofrimento, de desespero das pessoas? Nós temos que lembrar, enquanto espíritas, enquanto cristãos, que Deus é justo, que Deus é bom, né? E que a lei que rege o universo é a lei de causa e efeito. Portanto, nós estamos vivendo esse momento por causa de alguma causa anterior que está gerando esta consequência, que é uma consequência difícil, dolorosa, mas também necessária para que nós possamos reparar alguns equívocos nossos, né? Lá no Pensamento e Vida do Emmanuel, né, está escrito o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Meus irmãos, vejamos, o nosso pensamento cria a vida que nós estamos procurando. Então, nós precisamos refletir um pouco mais, né? Se nós estamos procurando o bem, nosso pensamento vai criar, né, isso que nós estamos procurando. Mas se nós não estamos procurando o bem,
se nós ainda estamos equivocados nas várias áreas de atuação da nossa vida aqui na Terra, né? Na área social, né? Na área familiar, na área sexual. Onde é que nós ainda estamos procurando o mal? É o que nós temos feito de nós mesmos a fim de que nós possamos ainda estarmos no mundo de provas e expiação. Aí está a nossa reflexão, então, acerca do bem e do mal que nós fazemos, né? Que é o produto das nossas boas ou das nossas más ações. A segunda partezinha que nós dividimos para fim didático diz o seguinte: não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Então, se eu não fizer o bem que eu podia fazer, mas que eu não faço, é resultado de uma imperfeição. Uma imperfeição de quem? Minha. Imperfeição minha. Então, eu tenho a oportunidade de fazer o bem. Não quero fazer o bem, isso é uma imperfeição minha. Ou deixo de fazer o bem, né? É uma imperfeição minha. Por quê? Porque quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, vejam que a vontade não permitiu que eu fizesse o bem. Achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas. Veja, prezados irmãos, nós reclamamos das pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, mas elas nos são uma bênção. Foi aquilo que nós pedimos, provavelmente em outra vida, para que nós possamos voluntariamente nesta vida estarmos com elas, cheias de picuinhas, cheias de situações adversas, né? Para que nós possamos reparar os nossos erros com elas. Aí vem o nosso filho problemático, aí vem o nosso esposo, a nossa esposa, a nossa mãe, o nosso irmão cheio de problema, que não nos ama, que nos dá tanto desgosto, tanto sofrimento, mas parece que nós nos esquecemos que provavelmente nós pedimos para vir junto com essa pessoa, com essas pessoas, a fim de que nós possamos aprender a conviver com elas e a fim de que nós possamos amealhar sentimentos de amor, para que elas também possam aprender a amar, né? Porque é só através do exemplo que nós vamos corrigir os nossos erros, né? Que nós vamos trabalhar esses nossos erros e modificar e fazer a transformação, porque senão não adianta. A gente perceber que tem um erro, ótimo, parabéns, né? Mas nós precisamos, além de percebermos os nossos erros, nós precisamos trabalhar para corrigi-los. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Então, o mal é consequência das nossas escolhas, da nossa vontade, né? Nós precisamos entender que ainda somos espíritos imperfeitos e que nós estamos destinados a experimentar a fé. Então, a nossa fé precisa estar cada dia melhor, né? Com mais fé, com mais boa vontade, com mais vontade de aprender e de servir em nome de Jesus, porque esse é o nosso caminho, é o caminho da nossa redenção moral e espiritual, né? Nós precisamos ter constância.
né? E para termos esta constância é necessário que nós tenhamos muito boa vontade, muita fé para vencermos a nós mesmos. E lá no Pensamento e Vida vem: a mente é o espelho da vida em toda parte. Veja, prezados irmãos, a mente é o espelho da vida em toda parte. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Se eu penso no bem, recebo de volta na mesma intensidade, com a mesma força. Se eu penso no mal, recebo de volta na mesma intensidade, com a mesma força. Existe reciprocidade de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, acerca das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Veja, prezados irmãos, interdependência, ou seja, nós dependemos uns dos outros, e a repercussão que o nosso pensamento faz na psicosfera, no mundo, para as pessoas que pensam como nós e que querem agir como nós. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Olha, que ensinamento mais profundo esse, né? O reflexo esboça a emotividade. Ou seja, alguma coisa que reflete em você, a sua emoção fala, né? A nossa emoção fala. E quando a nossa emoção ela é mexida, né? A gente plasma a ideia. Veja, prezados irmãos, quando eu penso no bem, mexo com a minha emoção, a minha ideia, a minha emotividade, a minha emoção vai plasmar a ideia. A ideia vai determinar a minha atitude e a palavra que vai comandar as minhas ações. Vejam, meus irmãos, como é importante a gente entender a si mesmo, né? Compreender a si mesmo. Se eu estou pensando coisas ruins, se eu estou pensando coisas negativas de alguém, mesmo que seja mais ínfimo possível, o menor possível pensamento negativo a respeito de alguém, eu ainda assim estou deixando a minha emoção falar, a minha vontade, né, a minha emoção plasmar essa ideia, qualquer que seja o pensamento negativo. Então, meus irmãos, a nossa luta deve ser essa: lutar para que não haja pensamento negativo dentro de nós, porque a mente é o espelho da vida em toda parte, onde quer que nós estejamos. É preciso que nós tomemos consciência disso, a fim de que as nossas imperfeições elas possam ser corrigidas por nós mesmos. Ninguém vai corrigir por nós as nossas imperfeições, a não ser nós mesmos, a nossa vontade de modificarmos, né? E essa mudança é preciso que aconteça dentro de nós. E a terceira parte diz o seguinte, que é também só para fins didáticos, né? Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que se faz, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Então, meus irmãos, veja bem, toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, a gente já sabe disso. O espírito, então, vai sofrer não só pelo mal que fez, mas também pelo bem que deixou de fazer. Pelo bem que deixou de fazer. O sofrimento está ligado à
nossa imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo. Claro, né? Toda falta, toda causa tem um efeito. Na forma de consequências naturais e inevitáveis, como a doença é a consequência dos excessos, o tédio, da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Então, meus irmãos, olha, cada causa tem um efeito. O sofrimento está ligado à nossa imperfeição. Se eu quero tirar essa imperfeição de dentro de mim, é preciso que eu trabalhe as consequências, né, que isso causou. Mas eu sei quais são as consequências? Eu não sei. Porque, na verdade, aquilo que eu faço, o que eu falo, pode reverberar para muita gente que eu nem conheço. Às vezes eu falo de uma coisa, hoje aqui, de forma equivocada, viciosa, e uma pessoa me ouve só por áudio, lá em outro país, e ela sente que aquela fala é uma fala negativa. E se isso acontece, nós temos corresponsabilização com relação a isso. É por isso que nós somos corresponsáveis pela coletividade, pelas pessoas que estão longe de nós, mas que convivem junto conosco na sociedade. É preciso que nós compreendamos isso. Assim é que uns os são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Quem de nós não temos as nossas dores internas, não é verdade? Cada um de nós temos o quinhão das nossas dívidas dentro de nós mesmos. Quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, vai se encontrar numa outra existência, mais tarde, né, em contato com essas mesmas pessoas a quem prejudicou. Por quê? Nós já falamos, né? Em condição escolhida por nós mesmos, né? A gente escolhe, eu quero nascer naquela família. Eu gostaria que aquele espírito fosse meu filho, para que eu pudesse reparar os equívocos, os vícios que eu mesma propaguei, né, dentro dele um dia. Então, lá no Pensamento e Vida está escrito, meus irmãos, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Veja, meus irmãos, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. Desculpe, orai e vigiai. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Depende de nós, né? Se nós queremos realmente nos modificar ou não, né? Fazer a nossa transformação moral ou não, né? Porque ela que vai determinar, né? Determinar a nossa vontade de fazermos a nossa própria mudança. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Veja, prezados irmãos, só a vontade de querer mudar é que vai realmente determinar, né? E vai ser forte o suficiente para sustentar a harmonia do espírito. Eu quero, eu vou fazer.
eu quero ser melhor, né? Eu estou com essa vontade e quero ser melhor. Meus irmãos, então, para terminar a nossa fala, a nossa reflexão dessa noite, nós queremos pedir a permissão para fazer uma leitura aqui muito reflexiva acerca de tudo que nós falamos nessa noite de hoje. Veja bem, está lá no Pensamento e Vida também. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, se eu tenho simpatia por algum pensamento, eu recebo, eu dou, né, eu faço trocas, né, desse pensamento, sadio ou não. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Olha a vontade, né? Aparecendo aí. Nós escolhemos uma direção. E a responsabilidade é toda nossa, né? Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de força sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, o desejo, a vontade, né? O desejo é que vai alavancar, né, a nossa ação. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Então, quando a gente vê o defeito do outro, nós estamos refletindo quem? Nós mesmos. Porque já está incorporado em nós aquele defeito. É por essa razão que geralmente os sensores, aquilo que a gente pensa com relação ao outro, né? Os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Então, se a gente está condenando demais o outro, significa que todo esse mal ainda está dentro de mim, né? Pela lei da similaridade. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Prezados irmãos, nós percebemos quantas pessoas nós temos afinidades, né? E se essas pessoas também têm afinidades por nós, no quesito compreensão, trabalho, amor, vontade, né, de sermos melhores, de fazermos melhor,
Isso determina que nós estamos caminhando por uma estrada boa ou má. Vai depender das nossas escolhas. Por isso que é importante demais que nós compreendamos esse artigo 6º do bem e do mal. Esse é um momento crucial para todos nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de dor, de sofrimento, de desespero. Mas nós já temos conhecimento científico e filosófico. Não temos ainda o poder de ação sobre nós mesmos, sobre a nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade é equivocada. Nós ainda olhamos o mal e nos assemelhamos a ele. É preciso que nós retiremos de nós esse pensamento negativo que ainda está muito acentuado dentro de nós. É preciso que nós tenhamos coragem de dizer para nós mesmos que nós precisamos mudar, fazer a nossa transformação moral para vermos o nosso mundo, o nosso planeta um pouco mais feliz. E isso depende de nós, sim, de verdade, né? Nós precisamos compreender a relevância de estarmos cada dia mais ligados ao bem, trabalhando, amando, servindo, contribuindo. E a caridade é essa mola propulsora que vai fazer de nós pessoas melhores, esquecendo um pouco de nós mesmos e buscando o bem como prioridade racional de nosso ser aqui na Terra. Meus irmãos, que nesse momento de sofrimento, de dor, nós possamos fazer a opção de amar, de servir, de estarmos cada dia mais ligados a Jesus, trabalhando incessantemente, a fim de que nós possamos contribuir com a mudança da psicosfera do nosso planeta. Muita paz, Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos caminhar sempre confiantes, com fé em nosso querido Jesus, amigo e irmão. Que assim seja. Nosso muito obrigado à nossa querida irmã Merivone pelos belos ensinamentos e por esse trabalho realizado na divulgação dos ensinos de Jesus. Agora, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 8, Marcas. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas 6,17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo.
O Evangelho nulo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Bem, meus irmãos, agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Os irmãos que queiram já podem colocar um copo d'água, uma garrafinha d'água em cima da mesa para a fluidificação. Para tanto, nós contamos com a colaboração do nosso querido irmão Dorival para fazer o passe. É com você, meu irmão. Prezados irmãos, vamos dar início ao passe magnético desta noite. Vamos rogar ao Mestre Jesus que nos ampare nesses momentos difíceis que estamos atravessando, esta grande pandemia. Que Ele permita que os benfeitores espirituais sempre estejam conosco, nos amparando, dando a cada um de nós a paz, o equilíbrio, a coragem, para que nós possamos conseguir vencer esta grande provação. Ó Mestre Jesus, às vezes nós ficamos tão amedrontados com essa situação que nós estamos passando e buscamos em vós o fortalecimento. Dai-nos força para que possamos vencer. Queremos pedir aos nossos amigos para colocar a água sobre a mesa, porque os benfeitores espirituais irão impregná-las com seus fluidos magnéticos, com o remédio necessário para os nossos corpos e as nossas mentes. Ó Mestre amado, neste momento imploramos a vossa misericórdia e pedimos aos nossos amigos espirituais, Eurico Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e Chico Xavier, que nos amparem, que nos dê força, que nós possamos vencer mais esta grande provação. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar no resultado, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros,
assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Neste momento, queremos agradecer aos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos amparando, dando força. E agradecer ao Mestre Jesus por mais essa sessão, mais esse trabalho do passo dessa noite. Todos fiquem com Deus, que assim seja. Muito obrigado, Dorival, por mais este trabalho. Bem, meus irmãos, nós agora estamos chegando ao final de mais uma reunião pública do Centro Espírita Euridice Barçanufo, sempre agradecidos à presença da espiritualidade maior que sempre se faz presente na nossa casa, agradecidos a Jesus pela oportunidade, agradecido aos irmãos que participaram da reunião, que possamos, na próxima segunda-feira, estar novamente reunidos, mesmo que de forma virtual, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Uma boa noite, uma boa semana a todos. E para finalizar a nossa reunião, nós vamos contar com a colaboração da nossa querida irmã Abigail para fazer a prece final. Um abraço e uma boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, queremos agradecer ao Senhor Jesus por nos enviar os mensageiros para nos assistir. Senhor, Pai de misericórdia, muito obrigado por nos conceder este momento de levar o Evangelho nos lares. Senhor Jesus, nos abençoe. Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, Senhor, nos ensinando a perdoar quem nos haja ofendido. Não nos deixe, meu bom Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Muito obrigado, Senhor.